E a nebulização com hidroxicloroquina foi defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que vem influenciando mal e porcamente a população brasileira, estimulando os traços de irresponsabilidade e inconsequência que existem em uma parcela da população e que deveriam ser compensados por uma liderança de bom senso, de sensatez, de pragmatismo. Não foi isso que aconteceu e as consequências estão vindo, repito, elas estão sendo contadas em cadáveres. Houve várias notícias, inclusive, a respeito da hidroxicloroquina nesses últimos dias, e uma delas foi que as notificações de efeitos adversos decorrentes do uso de medicamentos do kit Covid defendidos pelo governo Bolsonaro dispararam em 2020. As reações adversas. Ao menos 9 mortes foram registradas desde março do ano passado. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo, com base em dados da Anvisa, tá? Bolsonaro fala, meu exército, minha PF, fala minha Anvisa, e na hora que faz um levantamento que pega mal para a narrativa que ele defende. O número de notificações de efeitos adversos da cloroquina foi 558% maior do que em 2019. Eu vou repetir, o número de notificações de efeitos adversos da cloroquina foi 558% maior do que em 2019. De acordo com a Anvisa, as notificações representam suspeitas, obviamente, nem todas são investigadas e, além disso, os efeitos adversos registrados podem ter relação com outras substâncias. Portanto, é um estudo aí preliminar, inicial, mas que já aponta para um risco que deveria demandar do presidente a atitude correspondente de apagar aquilo que ele fez no passado, pelo menos no seu discurso. Para a gente não vai apagar nunca, mas ele de fazer a meia-culpa em relação àquilo que ele vem recomendando da maneira imprudente, da maneira anticonservadora, né? O conservadorismo, a tradição do pensamento, é a defesa da prudência, da mesma forma a tradição médica. Aliás, lá atrás, em 2020, escrevi um artigo relacionando essas coisas e mostrando o primeiro texto médico publicado no Brasil e como ali se defendia um comportamento prudente, ao contrário do que faz o presidente da República. Então, você tem aí sinais de reações adversas e as primeiras mortes acontecendo em razão daquele kit Covid. Enquanto no mundo todo, vários medicamentos desses que foram supostamente receitados pelo presidente que não é médico, estão sendo abandonados. Nem o Donald Trump, quando pegou Covid-19, se medicou com hidroxicloroquina. Mas o presidente não está nem aí. Ele continua lá no negacionismo dele. Estava hoje, inclusive, falando que, como é que ele falou? O Brasil precisa voltar a trabalhar. Teve uma campanha que eles fizeram nas redes sociais, inclusive em perfil governista, com selo e tudo, e que depois eles disseram que não era uma campanha, que eles tiveram que suspender porque pegou mal, aí teve ação na justiça, aí houve decisão contrária, na época do Fábio Weingarten, na Secretaria de Comunicação. O Brasil não pode parar. Circularam lá um vídeo, quando você posta na internet, a claque pega, dispara no WhatsApp, fora do radar dos demais brasileiros. E era lá no começo da pandemia, março, abril, dizendo que o Brasil não podia parar e tal. Quer dizer, era para enfrentar, era para ir de peito aberto, sem os cuidados necessários. É claro que as atividades essenciais precisam ser preservadas com todos os cuidados, mas a gente precisava se expor menos ao risco e ainda precisa, porque é mortífero. Então, ele continua com esse discurso que insufla a população a ser inconsequente. Esse rapaz, esse presidente da República, né, os rapazes são os filhos dele, um deles tem aquela mansão de 6 milhões de reais, o Flávio Bolsonaro está denunciado por 3 crimes, mas esse presidente da República que gastou, como eu disse aqui na semana passada, 2 milhões e 400 mil reais durante as suas férias, no meio de uma pandemia, está dizendo que o Brasil precisa voltar a trabalhar. Ele que folgou na Páscoa, que não tinha nenhuma reunião na sua agenda oficial. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Quer dizer, ele não dá o exemplo e quando trabalha, sabota o combate à pandemia. Está aí o presidente Bolsonaro devidamente descrito. Então, é claro que o Brasil não pode se guiar pelo discurso dele.